Shalom, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Estamos iniciando hoje uma série Atos do Espírito Santo. Serão 7 aulas, uma nessa semana, e nas próximas semanas serão 2 aulas cada semana, tá? Será 2 aulas sobre as doutrinas fundamentais dos apóstolos e 2 aulas sobre a série Atos do Espírito Santo. Nós vamos estudar a igreja de Atos. Nós vamos estudar o mover do Espírito Santo na igreja de Atos, para ser melhor. Estudar a igreja de Atos, a maioria faz isso. Nós vamos olhar para a igreja de Atos de forma diferente, ok? De uma forma de vermos o agir e o trabalhar do Espírito Santo nesta igreja. Então, você que vai me assistir pelo YouTube, meus amados irmãos da comunidade cristã, Essência do Caminho, Veredas Antigas, Igreja Online no Lar, seja bem-vindo a esta série. Que o Espírito Santo possa nos conduzir, que o Espírito Santo possa abrir nosso entendimento e que nós possamos ver o maravilhoso trabalhar dele em nome de Jesus. Então, eu quero falar aqui sobre 3 pontos importantes: santificação, consagração, propriedade de Deus. Ok? Para o povo judeu, compreender esta realidade era fácil, porque é um povo que vem de uma cultura de rei ou imperador. Então, para eles era fácil entender a visão de pertencimento, de pertencer, de não ser de si próprio. Para eles era muito fácil compreender isso. Era fácil para eles entender essa realidade. Por causa da cultura que eles viviam nela. Sempre viveu, né? Nós temos vários reis na história. Depois, questão de Roma, temos vários imperadores. Se você quiser aprender um pouquinho sobre a questão de o que é ser cidadão de um reino, estude aí a questão da Inglaterra, que é onde existe um rei, um monarca, tá? Outros países que existe monarquia. Como o povo vê, como o povo olha para isso. Estuda. Amém? Então, vamos começar. Vamos lá, então. A base espiritual da igreja, antes de qualquer manifestação espiritual, antes de qualquer dom, antes de qualquer ministério, existe um fundamento espiritual que Deus estabelece: santificação, consagração e pertencimento. Deus não abre mão disso. Se nós não entendermos isso, nós não vamos olhar com os olhos para a igreja de Atos e entender por que ela era como era. Nós não vamos compreender. Então, é algo que eu quero salientar. Eu quero mostrar para você. Ok? Então, vamos lá. Somos santificados pelo sangue. Pastor Chamas, já sei disso, já falou isso lá na Doutrina Fundamentais da Fé, Dons e Ministério. Você já repetiu isso várias vezes lá. Vou continuar repetindo. Até isso entrar na sua cabeça, até isso formar na sua cabeça. Ok? Hebreus 13, 12. Por isso também Jesus, para santificar um povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Aqui nós temos algo profundo. Nós temos aqui que Jesus o quê? Padeceu fora da porta. Para quê? Para que com seu próprio sangue ele santificasse um povo próprio,
para ele. Aqui a palavra santificar significa separar para Deus, tomar algo, tornar algo propriedade de Deus, tirar do uso comum e dedicar exclusivamente ao Senhor. Ok? Então, a vida com Deus, ela não começa com comportamento. Ela começa com pertencimento. O ato de consciência que eu pertenço agora a Ele. É a Ele que eu pertenço agora. A primeira coisa que Deus faz é mudar o dono da minha vida, que é o pecado. Mas eu acho que sou eu. É legal, né? É o pecado, mas achamos que somos nós que somos donos. Porque a Bíblia diz que nós somos escravos do pecado. Ele é nosso Senhor. Ele é nosso dono. Nós fomos comprados. O primeiro ponto base é este. Muda o dono. Não é mais pecado, agora é Deus. Então, vamos ver se você aprendeu. Até hoje você achava que você é seu dono. Está enganado. Antes de nascer de novo, seu dono era pecado. Você vivia para ele, para agradar a ele. Tá? Paulo repete muito isso. Aí Jesus vai com o sangue dele e te compra para Deus. Santifica. Te separa. Torna você propriedade de Deus. Então, antes de você pensar em viver uma vida de santidade, primeiro você tem que se conscientizar que você pertence a Ele. Ele é seu dono agora. Tá? O sangue é o preço. Ok? Por isso agora você não pertence mais ao sistema do mundo. Você não pertence mais ao pecado, não pertence mais a você mesmo, você pertence a Deus. Tá? O sangue de Jesus, como nós falamos dele domingo, eu vou dar uma revisãozinha para você aqui de 3 pontos importantes. Ele nos purifica, nos liberta do nosso antigo proprietário ou autoridade sobre nossa vida e nos consagra para Deus. Pertencemos a Ele. Ok? Paulo deixa isso muito bem explicado em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20, que diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, é proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Pode fazer uma pergunta. Você sabe, tem consciência que você não é de você mesmo? Porque foste comprado por um bom preço. Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo, o qual pertence a Deus. Olha o que ele fala no final. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, quais pertence a Deus. Seu corpo é de Deus, não é seu, não. Quer fazer o que quer, achar que quer fazer, pode fazer com ele, não é, não. É de Deus. Pertence a Deus. 2 verdades profundas. Primeiro, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Ok? Ou seja, olha só, isso significa que ele não habita em prédio, porque ele mesmo declarou que ele não habita em lugar nenhum construído por mão humana. Significa que o santo do santo, o lugar da presença dele agora, é você, sou eu. Você entende isso? Você consegue compreender essa realidade? Este fato? Ok? Então agora Deus habita em você. Você é a habitação. Você é o santo dos santos. Tá? Segunda verdade. Vocês não são de vocês mesmos. O cristianismo não começa com autonomia. Ah, agora eu me converti e sou livre. Não, agora eu me converti, eu pertenço a Deus. Sou dele.
exclusivamente dele. Antes eu pertencia ao sistema do mundo. Eu pertencia ao pecado. A ilusão do autopertencimento, que eu sou meu dono, que eu que me governo. Isso aí é uma ilusão, uma mentira. Quem está no mundo vive nessa ilusão. Quem governa é o pecado. Agora eu pertenço a Deus. Santificação é Deus tirando pessoas do mundo para que essas pessoas vivam exclusivamente para Ele. Ok? Então, legal. Vamos lá. Próximo ponto importante que precisamos aprender. Muitas pessoas acreditam que a igreja nasceu, mas vamos voltar na questão do pertencimento, tá bom? Mas eu vou abrir um parênteses aqui. Muitas pessoas acreditam que a igreja nasceu em Atos, capítulo 2, mas não foi. A igreja, ela nasce em João, capítulo 20, versículo 22. Tá bom? Ali Jesus libera a vida espiritual. Ali nós nascemos de novo. João 20, 22 diz assim: E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se você pesquisar a palavra soprou no original, você vai ver que é a mesma palavra de Gênesis 2:7. A mesma palavra. Ou seja, o homem, ao pecar, aquela vida que foi soprada no homem, ela morre por causa do pecado, e Jesus vem agora e nos dá o Espírito Santo. Ele sopra o Espírito, recebeu o Espírito e soprou sobre ele. Aí eles aconteceu o quê? Ali nasce a igreja. Ali, Jesus coloca a vida de Deus dentro de nós. E nos tornamos templo do Espírito Santo. Ó, agora nós somos comprados pelo sangue e somos habitação do Espírito. Somos santos do santo. Somos a arca. Não podemos levar em qualquer lugar. Não podemos conduzi-la para qualquer lugar. Não podemos agir com ela de qualquer jeito. Entendeu? Vocês entendem bem isso? Assim como no primeiro Adão, Deus soprou a vida, no último Adão, Jesus Cristo, libera a vida espiritual pelo Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos, sobre os nossos amados irmãos que estavam reunidos ali. Não era só os 12, tinha mais gente, a gente sabe disso. Ok? E eles nascem de novo. Aqui acontece o novo nascimento. As pessoas recebem vida interior. Ok? Nesse instante acontece três coisas: regeneração espiritual, comunhão interior com Deus e passamos a ser habitação do Espírito. Agora eu vou dar uma leve, porque nós vamos voltar aqui em Atos 2, mas vou te dar uma leve, um pedacinho só de explicação sobre o Atos 2. O que é muito confundido? Em Atos 2 não é o nascimento da igreja. O Ato 2 é o revestimento da igreja de poder, tá? Para poder realizar a obra. O primeiro é para nascer de novo. Não tem como nascer de novo se não receber o Espírito Santo. Agora, aqui em Atos 2, é revestimento. Eu me revisto de poder. Para quê? Para o ID. Para obedecer ao ID. Primeiro, vem a vida. Depois vem o poder. Primeiro o Espírito habita. Depois o Espírito capacita. Então vamos lá para você entender. Em João 20, 22, é a vida sendo soprada em você. Atos 2, é o poder te revestindo. João 20, é o Espírito habitando em você. Atos 2, é o Espírito capacitando você. Ok? Tá entendido isso? Vamos lá. Vamos continuar então. Consagração. Voltamos agora ao
pertencimento. Já entendemos o princípio do agir do Espírito, o processo, entendemos já o processo, tá? Primeiro eu sou habitação, depois eu sou o quê? Consagrado, sou revestido de poder para realizar a obra. A obra para quem? Para Deus. Para Deus. Depois vem a consagração, tá? Em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Não vou parar muito aqui, que nós já falamos muito sobre isso aqui também já. Tá? A palavra Cristo significa literalmente ungido. Como é que nós somos chamados pela igreja lá em Antioquia mesmo? Cristão. O primeiro lugar que somos chamados de cristão é na igreja de Antioquia. A palavra cristão significa Cristo pequenos, seguidores de Cristo, depende da forma que você quiser traduzir, tá? Mas aqui literalmente seria Cristo pequeno, ou seja, ungidos pequenos, irmãos menores. No Antigo Testamento, a palavra ungido significava alguém separado para uma função divina. O rei era ungido, o sacerdote era ungido, o profeta era ungido. A unção significava que Deus estava autorizando e capacitando aquela pessoa para uma missão. Então, consagração é missão, é propósito. Santificação, separação para pertencimento. Consagração, tá? Capacitação para uma missão, separação para uma missão, pertencimento. Ok? Jesus realizou o seu ministério dependente do Espírito Santo. Ele não ministrou na terra como Deus, ele ministrou na terra como homem cheio do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo, sendo modelo para a igreja, para nós. Deus não chama pessoas apenas para serem salvas, Deus chama pessoas para participar de uma missão aqui na terra. Nós somos consagrados para cumprirmos um propósito. Você entende isso? Pertencimento. Agora, olha que interessante. Olha só. Você é de Deus 3 vezes, sabia disso? 3 vezes você é dele. E toda vez que você achar que você é seu mesmo, que você decide as coisas por você mesmo, você pode fazer o que você quiser da sua vida, você está negando Deus 3 vezes. Ok? Primeiro, tá? Vamos lá, primeiro ponto. Somos de Deus porque fomos criados por ele. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, dele somos seu povo e rebanho do seu pasto. Então, Deus nos fez, nos criou. Ok? Então, nós somos dele porque ele nos criou. Somos criação de Deus. E sua Bíblia está cheia de texto. Vou te colocar um monte aqui. Tá? Antes de qualquer decisão humana, já pertencemos a Deus, porque simplesmente ele nos criou. Somos de Deus, sabe por quê? Porque ele é Senhor absoluto. No Antigo Testamento, tinha uma palavra muito usada no Antigo Testamento, quando falava-se de Deus. Falava Senhor. Lá você não vai ver muito Deus no original, você vê a palavra Senhor, que é Yahvé. Tá? YHWH. Yahvé. Que significa Senhor soberano, dono de tudo. Proprietário de toda a criação. Olha que tradução linda. Então, eu sou de Deus porque ele me criou. Eu sou de Deus porque ele é o dono de tudo. Tudo pertence a ele. Toda a terra e sua plenitude, tudo que nela há, pertence ao Senhor. Tudo é de Deus. Então, você é dele pela segunda vez.
Somos dele porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo. 1 Coríntios 6:20. Então, você é de Deus 3 vezes. Olha só, pertencimento. Você é santificado pelo sangue, pertencimento. Você é consagrado pelo Espírito Santo, pertencimento. E você é dele 3 vezes. Mas mais 3 vezes, na verdade, né? Mais 3 vezes. Para não ter desculpa. Tá? Para não ter desculpa. Não tem desculpa. Para mim, não tem desculpa só dizer para mim, posso fazer o que eu quiser. Não. Mas aonde a Bíblia diz isso? Pode fazer o que você quiser. Você é de Deus, pertence a Ele. Primeiro, por criação, Ele te fez. Segundo, por autoridade. Ele é Senhor, dono de tudo. Terceiro, por redenção. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. Quarto, entendeu? Por santificação. Quinto, consagração. E é interessante, né? Que se você estudar, vai separar redenção de santificação. Redenção, ato de compra. Santificação, ato de tirar. Entendeu? Se nós não entendermos isso, não adianta estudarmos a igreja de Atos, que a gente não vai entender a igreja de Atos. A gente não vai compreender ela. A gente não vai compreender a igreja de Atos. A gente não vai entender o porquê que ela viveu o que ela viveu. Por que ela conquistou o que ela conquistou. A gente não vai entender. Agora, escuta só. Presta bem atenção agora, hein? Presta bem atenção. A igreja de Atos não era apenas um grupo de pessoas. Eles tinham uma visão muito mais ampliada. Muito mais ampliada. Primeiro, eles sabiam que ele era uma nação de sacerdotal. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Só Pedro aqui nos dá alguns pontos muito interessantes. Primeiro, geração eleita, um povo inteiro. Eleita para quê? Ser sacerdote real. Uma geração inteira, um povo inteiro. E com um objetivo muito claro. Qual que é o objetivo? Tá? Anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, anunciar Cristo. Era muito claro para a igreja de Atos. Era algo muito claro, era algo assim, não tinha dúvida. É interessante que você juntar sacerdote, a palavra sacerdote real, eu não vou conseguir falar ela aqui no original, porque ela é extensa, ela é grande. Mas a tradução dela significa, literalmente, uma comunidade inteira de sacerdotes pertencentes a um rei. Inteira. No Antigo Testamento, só uma tribo podia exercer o sacerdócio. Agora, em Cristo, muda. Agora, todos que nasceram de novo são sacerdotes. Todos têm livre acesso ao Santo do Santo. Por que todos têm livre acesso ao Santo do Santo? Por que será, hein? Não vou responder para vocês agora. Não vou responder. Ah, eu vou, vai. Você é o Santo do Santo. Você é a habitação do Espírito Santo. Por isso que você tem acesso. E por isso que você tem a responsabilidade de cuidar muito bem desse corpo e saber aonde você vai levar ele, o que ele vai ver, o que ele vai ouvir.
Pergunta para mim assim, Charles, você não ouve música secular porque você é crente? Eu falo, não. É porque meu ouvido foi criado para louvar e adorar a Deus. Então, aquilo que não louva e adora a Ele, eu não vou ver, não vou ouvir. Você não fala palavrão porque é pecado, não. Não disso. Era isso que a igreja de Atos, esse era o diferencial da igreja de Atos dos Apóstolos. Tá? Você que assiste pelo YouTube, essa é o diferencial deles. Nós vamos ver o Espírito Santo interagindo em tudo. Nós vamos ver ele comandando, ele direcionando. Por quê? Porque eles tinham uma visão, somos proprietários. Não, não somos proprietários. Nós somos propriedades. Nós pertencemos. Nós pertencemos. O sacerdote tinha a função de aproximar o povo de Deus. Ele era aquele que ia até Deus, levava o pecado do povo, apresentava o povo diante de Deus e ministrava a presença de Deus para o povo. Levava a presença de Deus para o povo. E este hoje é o papel espiritual da igreja. Não é frequentar culto. É levar as pessoas a Deus. É introduzir as pessoas na presença de Deus. É manifestar ao mundo a luz de Deus na terra. Que eles vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Você ser um introdutor do reino, multiplicador do reino. Entende? Então, essa era a visão da igreja de Atos. Por isso que a igreja de Atos viveu o que viveu. Por isso que eles experimentaram o que eles experimentaram, milagres, maravilhas. Primeiro, porque eles sabiam que eles tinham um Senhor, um dono. E era ele que tinha que glorificar. Aqui eu estou falando de pertencimento. Não estou falando de filiação hoje. Estou falando de pertencimento, não de filiação. Tá? Porque logo em Atos 2 nós vamos ver que eles viviam como irmãos. Como uma família. Logo em Atos 2 nós vamos ver isso. O convívio deles era de família, era de irmandade. Mas eu estou falando hoje de pertencimento. Ok? Então a igreja de Atos, eles sabiam disso. Eles sabiam quem era o Senhor deles, eles sabiam quem era o proprietário deles, eles sabiam o preço que foi pago por eles. Eles sabiam que eles não podiam decidir fazer o que quiser, não. Eles tinham uma missão, eles tinham um propósito, que era alcançar o mundo daquela época. E alcançaram. E alcançaram. Nós temos alguns livros históricos paralelos à Bíblia, que são muitos bons, e que falar para você, olha, e que eles fizeram, sabe? Se for escrever tudo, a Bíblia não ia caber, olha, ela ia ser um monte de livros, só falando de Jesus. Se falar de Atos, então, incrível. Lucas, ele reduziu Atos. Ele não podia pôr tudo. A igreja verdadeira, presta atenção que eu vou falar para você, a igreja de Atos, ela não nasceu de uma organização humana. Você pode ver que ela foi naturalmente se organizando. O Espírito foi organizando ela naturalmente, de acordo com que ela foi crescendo, foi desenvolvendo. Não foi uma ideia humana, eu vou fazer assim, fazer desse jeito, desse jeito. Não, não, isso não aconteceu lá. E simplesmente foi acontecendo. Ela foi crescendo, o Espírito foi direcionando, foi falando, foi conduzindo.
A igreja de Atos nasceu com pessoas santificadas pelo sangue de Jesus, que receberam vida pelo Espírito Santo, que foram revestidas pelo Espírito Santo e que consagraram para viver somente para Deus, foram obedientes à unção, foram obedientes àquilo que foram chamados para fazer. Quando isso acontece, quando a igreja ela entende isso, como a igreja de Atos entendeu, quando existe santificação verdadeira, quando existe consagração, quando o Espírito Santo mesmo, ele enche, ele reveste, ele habita, ele direciona, ele guia, ele que age, ele que toma decisões, é ele que aconselha, é ele que diz, faz isso, não faz isso. Quando é uma igreja que chama ele para tomar uma decisão, como aconteceu em Antioquia, porque em Antioquia não foi só os líderes que decidiram enviar Paulo e Barnabé. Foi o Espírito Santo que disse, separa para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho para eles. Não foi o homem que decidiu, foi o Espírito Santo que decidiu. Foi o Espírito Santo. Olhamos para a igreja de Atos, nós não vemos uma organização religiosa, nós vemos uma igreja viva, uma igreja que dependia do Espírito Santo em tudo, cada decisão, cada direção, cada movimento. Não era uma igreja conduzida por estratégias humanas, sendo que tinha estratégia humana. Mas quem conduzia não eram humanos. Era conduzida pelo Espírito Santo. A igreja de Atos, ela não é apenas uma história do passado. Ela é um modelo que Deus deixou para a igreja de todos os tempos. Uma igreja submissa ao Espírito Santo. Uma igreja cheia da presença de Deus, revestida do poder de Deus. E é essa igreja que nós vamos começar a estudar agora. É essa igreja que nós vamos aprofundar nela. A igreja que revela o seu maior poder, que revela o segredo do seu sucesso. Por isso nós vamos chamar o livro de Atos, a partir de hoje, de Atos do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe você que me assiste pelo YouTube, você que me acompanhou aqui. Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus. E a minha oração é que o Espírito Santo fale com você. Depois de ouvir tudo que você ouviu, que ele fale com você. Que ele revele tudo isso para você. E nós vamos, em nome de Jesus, a Igreja Essência do Caminho, Veredas Antigas, igreja online e nos lares. Será uma igreja que o modelo nosso é a Igreja de Atos. Uma igreja que vai ser chamada um dia Atos do Espírito Santo. Ali, quem agiu o tempo todo foi o Espírito Santo. As pessoas foram só vasos, mais nada. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a nossa próxima aula.